Vamos agora para mais uma questão de química. O nitrogênio é um macronutriente importante para as plantas, sendo absorvido do solo, onde ele se encontra na forma de íons inorgânicos ou de compostos orgânicos. A forma usual de suprir a falta de nitrogênio do solo é recorrer ao emprego de adubos sintéticos. O quadro a seguir mostra de forma incompleta equações químicas que representam reações de preparação de alguns desses adubos. Então vamos ver aí o quadro, ok? O que é que acontece aí, vestibulando? Nós temos aqui, ó, NH3 e temos aqui mais 5 compostos que vocês podem acompanhar aí na telinha, tá certo? Ácido nítrico e assim sucessivamente. O que é que acontece? Ele pergunta, letra A, escolha no quadro as situações que poderiam representar a preparação de ureia e de sulfato de amônia e escreva suas equações químicas. Então ele quer que você olhe aqui no quadro, tá? Nas 5 opções aqui que ele deu, qual dessas substâncias que reagindo aqui com NH3, tá certo? Eu teria o sulfato de amônia e a ureia, tá? Ora, vestibulando, eu teria que ter uma noção do que seria o sulfato, o SO4, e qual desses compostos aqui teria algum elemento que pudesse formar a ureia, tá certo? Então são coisas do dia a dia que o vestibulando tem que ter o conhecimento, ok? Então vamos lá para a nossa resposta na letra A. As situações nas quais pode-se preparar ureia e sulfato de amônio são respectivamente A3 e A2. Ó, ureia, eu precisaria do carbono, tá certo? Então o carbono, onde é que eu tenho? Na situação 3. E sulfato de amônio, sulfato é SO4, conhecido na nossa sala de aula. Sulfato é SO4, sulfato de amônia, ok? Então, olha aí nas opções, vamos voltar aí o quadrinho. Se eu tenho aqui para formar o sulfato de amônia, tá certo? E a ureia, eu teria que ter a ureia U3, porque tem o carbono, lembre-se disso, e o sulfato eu teria que ter SO4. Então, minha letra A resposta seria 2 e 3. E aqui a gente colocou a reação que o aluno é acostumado a fazer e balancear. Beleza? Tá aqui para vocês as duas reaçõezinhas e é bom você, vestibulando, sempre lembrar da ureia, porque se usa muito no dia a dia na nossa química. Vamos para a pergunta B. Considerando-se apenas o conceito de Bronsted e Lawrence, somente uma reação do quadro não pode ser classificada como reação do tipo ácido-base. Qual é ela? Então, somente uma reação do quadro não pode ser classificada como uma reação de ácido-base. Então, vamos voltar ao quadrinho. Eu quero formar um ácido e uma base, tá certo? Ah, o ácido ele doa H+, né? A base ele recebe o H+. Então, ó, aqui tem condição de doar um H+? Tem. Então é um ácido pela classificação. Aqui tem condição de doar um H+? Tem. É um ácido pela classificação. Aqui tem condição de doar um H+? Não tem. Então aqui não seria um ácido. Amônia a gente tem condição de receber um H+, tem condição aqui de ser uma base. Mas desses daqui, a água pode doar um H+, pode ser classificado como um ácido, tá certo? Aqui pode ser classificado como um ácido, aqui pode ser classificado como um ácido e aqui como um ácido. Então a única equação que não formaria, tá, a reação de ácido e base seria essa terceira, porque eu teria uma base e aqui, em princípio, pela teoria, tá, eu não poderia ter um ácido porque ele não tem a condição de doar o H+. Então a resposta para a letra B seria exatamente, segundo a teoria, Bronsted e Lawrence, o ácido é qualquer substância capaz de doar próton e a base de receber. Lógico, a única situação que não pode ser enquadrada nessa teoria citada é a terceira, porque nós vimos lá que ele não tem condição de doar o H+, por não possuir o H+. Então, a letra B seria essa resposta. E observe a letra C. O que é que ele pede na letra C? Partindo sempre de uma mesma quantidade de amônia, né, que seria o reagente limitante, alguns dos adubos sugeridos no quadro conteriam uma maior quantidade absoluta de nitrogênio. Comece por sim ou não e justifique sua resposta.
Considere que todas as reações com 100%. Então, vestibulando, olha aqui, eu tenho amônia para formar a primeira reação com ácido nítrico, com ácido sulfúrico, tá certo? Com monóxido de carbono, e nós temos todas essa opção. O ácido fosfórico, a água, qual seria que formaria maior quantidade de amônia? Então, uma resposta, vestibulando, mesmo aquele vestibulando que não tiver muito conhecimento sobre essa quantidade de nitrogênio, a parte de cálculos, ele considerou toda a reação com 100%, eu teria que analisar, maior quantidade absoluta de nitrogênio. Onde é que eu tenho que vai contribuir mais com o nitrogênio da amônia? É aqui? Não. É nessa onde eu já tenho nitrogênio. Nessas outras não teria nitrogênio. Então essa questão, muito boa aí para a turma de humanas tomar cuidado, que ele disse, ó, partindo sempre de uma mesma quantidade de amônia, tá? Que seria o reagente limitante. Acabou aquela quantidade e não formaria mais, a reação terminaria, né? Alguns dos adubos sugeridos no quadro conteriam uma maior quantidade absoluta de nitrogênio. Então, com certeza, eu marcaria o quê? A reação 1, que eu tenho nitrogênio tanto nessa base como nesse ácido. Eu teria nitrogênio nos dois reagentes. Então, eu poderia responder assim, partindo sempre de uma mesma quantidade de amônia, algum dos adubos sugeridos no quadro conteriam uma maior quantidade absoluta de nitrogênio. A resposta, considerando as reações 100%, e partindo da mesma quantidade de massa de amônia, o adubo terá a maior quantidade de nitrogênio absoluto, porque para sua obtenção utiliza-se HNO3, que também contém nitrogênio. Ok, vestibulando?